Olá amigos, aqui é Alexandre de Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações e ajudem a divulgar o nosso trabalho. O tema de hoje é o discurso de Jair Bolsonaro na sede da Organização das Nações Unidas em Nova York. E foi o pior discurso, sem dúvida alguma, de toda a história. Jair Bolsonaro continua se sentindo no palanque, ou melhor, continua se sentindo diante do computador, teclando mensagens no Twitter. Ignorando todas as normas de etiqueta, todos os protocolos de um presidente da República, Jair Bolsonaro realizou a sua fala de sempre. Atacou os chamados sistemas ideológicos que ameaçam a família, a pátria e outros paradigmas do discurso do extremo-direitista, e também fez outros ataques que já havia feito, o Jair Bolsonaro havia feito em outros discursos, em outras ocasiões, como, por exemplo, atacar a França, a Venezuela, Cuba, com aquelas razões de sempre, né, que é cobrar do Brasil medidas mais enérgicas para proteger a Amazônia e evitar o desmatamento. O Jair Bolsonaro atacou as populações indígenas, atacou a ideologia de gênero, atacou as esquerdas e, ao criticar os governos de Cuba, Venezuela, França e outros países, manteve a instabilidade diplomática que soa muito arriscada para o nosso país. O Bolsonaro também cometeu uma atrocidade de chamar de falácia a ideia de que a Amazônia é o patrimônio da humanidade. Com toda certeza, a Amazônia é um patrimônio da humanidade mesmo. É uma grande floresta, um reduto da mais ampla biodiversidade. Poderia ser um patrimônio dos brasileiros, mas ela está sendo ameaçada. É verdade que outros países do mundo poderiam estar solidários à questão da Amazônia, mas há um risco do próprio Bolsonaro de vender a Amazônia para os Estados Unidos. E aí ele cria esse discurso hipócrita, dizendo defender a soberania da floresta tropical. Mas a verdade é que Bolsonaro não quer isso. E ele, até pela simbologia que ele representa para seus seguidores, acaba estimulando, mesmo que indiretamente, o desmatamento por parte de fazendeiros, por parte de latifundiários e também de exploradores de madeira, vários deles ilegais. Porque são pessoas que sentem simpatia pelo projeto retrógrado de Bolsonaro e aí se sentem estimuladas a atacar fogo, a destruir áreas ambientais para botar a criação de gado, para colocar capim no lugar, ou então para extrair madeira e não reflorestar, não fazer uma extração sustentável. É apenas uma questão de predadores econômicos mesmo. O discurso de Jair Bolsonaro durou 31 minutos, o que é muito para um convalescente que havia se recuperado de uma cirurgia. E é um discurso completamente desastrado, arrogante. É como se Bolsonaro estivesse falando
apenas para seus seguidores, que não são muitos, ou talvez falando até para ele mesmo. Nem o conservador governador de São Paulo, João Dória Júnior, gostou do discurso de Bolsonaro, porque o também empresário, né, João Dória Júnior, chamou o discurso de inadequado e inoportuno. Então a fala de Bolsonaro, pelo menos, seguiu o esperado. Foi uma catástrofe. Foi uma grande vergonha mundial. A mídia toda está caindo de pau no Bolsonaro. E aí, vendo os noticiários, neste momento, fomos informados de que o Congresso dos Estados Unidos está abrindo o processo de impeachment do presidente Donald Trump. Donald Trump, ele foi eleito pelo mesmo método de robôs, de algoritmos, de fake news espalhadas nas redes sociais que Bolsonaro. Trump, assim como Bolsonaro, foi cliente do maquiavélico Steve Bannon. E aí, Trump já começa a enfrentar um processo para tirá-lo do poder. E isso poderá inspirar o processo semelhante de Bolsonaro, porque Bolsonaro, mesmo para uma parcela de seus apoiadores que se desiludiram com ele, nunca trouxe uma agenda positiva. Mesmo nos padrões conservadores, Bolsonaro não atendeu às expectativas. Nem o chamado superministro Paulo Guedes consegue convencer o mercado. E é claro que, num contexto desses, as esquerdas não vão recuperar o protagonismo. O STF vai julgar a pauta que se relaciona às condenações da Lava Jato e sinaliza anular essas condenações, porque por causa dos abusos de Sérgio Moro e companhia. Mas isso não vai ainda trazer protagonismo para as esquerdas, porque a centro-direita já começa a também lançar o seu projeto ativista. E aí, vendo com o caso de Tabata Amaral no Brasil, e da jovem Greta nos Estados Unidos, a gente vê que o neoliberalismo agora vai ter um verniz ativista e filantrópico. Lembrando muito a chamada religião espírita que é feita no Brasil e que apenas formalmente é associada ao espiritismo francês, mas o conteúdo está muito aquém. Mas é o Brasil, né? É um Brasil que tem uma religião que foge da essência original e um presidente que parece ignorar as verdadeiras necessidades do país. Aliás, não só parece, demonstra. E aí, vemos esse desastre, essa catástrofe chamada Jair Bolsonaro, que envergonha o Brasil e envergonha o mundo. Esperamos que esse pesadelo bolsonarista acabe, ainda que o Renova BR venha a mostrar o seu bom mocismo, porque a sociedade conservadora vai querer manter o legado do golpe, ainda que seja de maneira fofinha, com falsos filantropos e falsos ativistas. Bom, ficamos por aqui.
E mais uma vez repetindo, se inscrevam no canal, toquem no sininho para receber notificações e divulguem este canal para ajudar a gente a fazer o nosso trabalho. Abraços a todos.